Começa a valer hoje o lockdown em todo o estado do Amapá. O novo hospital da Universidade Federal do Amapá atende exclusivamente diagnosticados pelo coronavírus. Então, assim, vocês me desculpem, a gente está fazendo o que pode, mas não tem como colocar. A imunidade, ela não é comprovada. No Amapá, 13 dos 16 municípios do estado têm casos confirmados, com a maior taxa de incidência de Covid-19 no país. No Amapá, a adoção de medidas mais rígidas de isolamento social. O estado é o primeiro do país a decretar o chamado lockdown em todos os municípios. O Amapá tem mais de 4.300 casos de coronavírus. Os poluentes em matas improvisadas. Essa senhora está aqui, quando chove, derrama água aqui em cima dela. Aqui. Todos eles em estado muito grave, todos eles devidamente entubados. Pandemia no Amapá. As marcas da sobrevivência. A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na sociedade. Embora ainda estejamos no meio da pandemia, já podemos prever algumas das possíveis consequências. É importante que a sociedade esteja preparada para lidar com esses desafios e que haja investimentos no sistema básico de saúde. Eu sou enfermeiro Donato. Sou formado há quase 20 anos pela Universidade Federal do Amapá. 19 anos trabalhando só com urgência e emergência. Me chamo José Mauro Soares Pereira. Eu tenho 53 anos de idade. Fui acometido pela Covid no mês de outubro. Meu nome é Fernando Carneiro, eu tenho 25 anos e contraí Covid em 2021, mais ou menos no mês de junho, julho. No mesmo momento em que eu fui hospitalizado, eu estava dentro daquele momento de caos. Anteriormente eu comecei a me sentir muito fraco, desgastado. É como se eu fosse apagando aos poucos. Fui com a minha esposa para tentar descobrir o que estava acontecendo. Fizemos a tomografia e constatou-se que eu estava com 87% do pulmão comprometido. Ficamos uns 2 dias fazendo planejamento de internação, fazendo outros exames, para constatar 100% se realmente era isso. Foi constatado. Na época eu fui para a UBS Lélio Silva, onde teve um médico, que eu tenho ele como anjo até hoje, que lutou muito por mim, conseguiu me internar. Fiquei 11 dias internado, foi uma situação muito complicada, porque no mesmo dia em que eu estava internado, eu não sabia de nada que estava acontecendo. A minha esposa me deixou de manhã, dentro de um hospital. Quando foi à tarde eu saí numa ambulância. No momento que eu saí da ambulância eu não lembrava, é como se eu tivesse apagado. E a minha esposa, ao voltar de lá, também teve que ser hospitalizada no São Camilo, E quando eu estava hospitalizado, fiquei desacordado um dia, sem saber onde eu estava, sem saber o que estava acontecendo. No momento que eu fui internado, teve uma avaliação de uma equipe médica e chegaram à conclusão de que eles não tinham condição de me entubar, porque eu não tinha resistência para ser entubado, E no mesmo momento em que eu cheguei para fazer o procedimento para ir para a UTI, não tinha vaga no momento. Estava acompanhando uma paciente na época, e essa pessoa que ficou doente, ela tinha uma certa idade já, faixa de 70, 80 anos mais ou menos, essa faixa etária. E eu acabei tendo que ir para uma UBS na época, Estava tendo um surto de Covid na cidade e todos os hospitais especializados estavam lotados. Então, na época, a gente teve que procurar atendimento em uma UBS mesmo. Foi na Marcelo Cândia, na zona norte de Macapá. E quando a gente chegou lá, era um completo caos, Pacientes infectados ficavam junto com acompanhantes.
Então, era quase certeza que você ia sair doente daquele lugar. E na época, com uma semana da gente fazendo campana no hospital, a pessoa acabou falecendo, né? Por conta da Covid-19. Para tentar evitar a morte, ainda levaram de um hospital para o outro, para o Lélio Silva, na época, que fica na Zona Sul, mas acabou não resistindo, né? Então, todo mundo que vivia na casa acabou ficando doente. Bom, aí depois de ter o contato direto com o vírus, fica aquela tensão, né, de saber se você realmente foi infectado ou se são só questões psicológicas, né? E eu acabei começando a sentir os sintomas com pouco tempo e fiz vários testes, esperei horas na fila, coisa de 3, 4 horas para fazer um teste rápido e nenhum teste dava um resultado positivo. Então eu resolvi arcar, né, com um exame mais detalhado, que foi uma tomografia. E na tomografia eu acabei descobrindo que eu estava com 40% de comprometimento no pulmão. E eu tenho um histórico grande, né, com problemas no pulmão. Eu sou asmático, tenho problema de asma desde que nasci. Então já foi uma preocupação maior para minha família. Então começou um outro processo que foi a de buscar tratamento. E o tratamento na época estava bem difícil também. Então, como estava superlotado os hospitais da cidade, me perguntaram se eu tinha a possibilidade de eu me tratar em casa, porque não teria leito para eu ficar no hospital. Então, tive que pegar alguns remédios, comprar outros remédios e fazer meu tratamento em casa, né? Só que chegou um momento que a oxigenação acabou baixando muito, eu cheguei a bater 90% de oxigenação, então tive que retornar para o hospital. E lá acabaram me falando, olha, não era para você ter voltado para casa e você tem sorte, né, de estar bem, estar vivo. E aí acabei recebendo outras dosagens de medicação, fui acompanhado na época no hospital e consegui fazer um tratamento particular que foi fundamental na época para que essa doença não avançasse ainda mais. Todo mundo começou a entrar em pânico, até porque não sabia como se tratar o Covid. A primeira orientação que a gente sabia, tá com Covid, fica em casa. Só que a gente teve o primeiro momento de caos, porque as pessoas chegavam nas unidades básicas, que foi traçado fluxos nessas unidades básicas. Quando eu falo relacionado aqui a Macapá, a gente tinha o Marcelo Cândia, a gente tinha o Lélio Silva, a gente tinha o Marabá, a gente tinha a Fazendinha, Perpétuo Socorro, Álvaro Correia e futuramente o Covid, né, o Covidinho que a gente chama, que é o Santo Inês. Eu trabalhei do primeiro paciente até a finalização dos hospitais de campanha, dos fluxos de alta demanda de pacientes com Covid. Porque era algo novo e que não tinha nada concreto e validado até para dar segurança para o profissional referente ao atendimento desse paciente com Covid. E quando o Covid chega no Brasil, que praticamente adentrou por São Paulo, todo mundo ficou na expectativa, né? Porque o que a gente sabia? Que a pessoa pegava o vírus e que precisava de leito de UTI. Então isso nos deixava, principalmente nós da área da saúde, muito apreensivo, porque a gente sabe da nossa capacidade técnica instalada relacionada aos leitos de UTI. Se em uma situação de pequena gravidade, os nossos leitos já vivem lotados, imagina uma situação de um impacto gigantesco na população. Então isso nos deixava, de certa forma, desesperado. Nós tivemos um diferencial, o estado do Amapá, do Pará e Manaus, que começou a registrar um índice gigantesco de óbitos. Olha, na época do Covid aqui era um sufoco muito grande. As famílias ficavam aí fora chorando, não podia entrar, no máximo 3 pessoas, entendeu? Aí a gente fazia o Covid à noite, à tarde, de manhã não tinha hora, entendeu? E era um sufoco, era uma agonia da família, tinha pessoas que só faltavam ir junto aí nesse portão, porque era fechado, só era limitado 3 pessoas, no máximo, entendeu? Um amigo meu que ele perdeu a mãe dele de Covid 4 horas da tarde. Quando foi 9 horas da noite ele me ligou, perdeu o pai dele no mesmo dia, entendeu? Então, mano, foi um sofrimento muito grande que a gente
Espero que não volte nenhum tipo de praga, né? Eu chamo de praga para isso, porque realmente é uma praga, né? E a gente deixava a nossa família em casa à noite e vinha fazer. O pessoal ligava pra gente, vinha 11 horas, meia-noite, 1 hora, fazer esses Covid aqui, entendeu? Tinha noite que a gente fazia durante o dia todinho, 10, 8, 5, entendeu? O material que eles passavam pra gente era só luva e aquela capa. Aí com o tempo a gente já tava fazendo sem aquilo, que já não tinha mais, entendeu? Aí muitas das vezes a família discutia com a gente, né, devido ao sofrimento, era rápido, às vezes a gente tava fazendo um aqui, já tinha outro para fazer ali, entendeu? Inclusive esse bem aqui foi o Covid, foi um dos primeiros Covid. E teve situações aqui que só Deus mesmo na causa, sabe? E aí o Ministério começa a se voltar com um olhar diferenciado, principalmente para as cidades e para os estados da região norte. E aí começa a vir intervenções ministeriais, principalmente com a estruturação de hospitais de campanha, mas a estruturação não era de imediato, assim, até porque precisava se montar um hospital para atender essa demanda que chegava nas unidades básicas. Quando eu falo uma demanda, imagina uma unidade básica que ela atende um perfil de paciente com discreto desconforto respiratório, que ela se preparou para isso, entendeu? Um oxigênio, mas até então o perfil dos pacientes que adentravam não era o perfil de paciente de unidade básica de saúde, era o perfil de paciente de média e alta complexidade, porque já chegavam com um nível de complicação muito grande, com desconforto respiratório muito grande e já necessitavam de intervenções médicas de imediato, de drogas que até então as unidades básicas não ofereciam, que eram drogas vasoativas, drogas para fazer broncodilatação. Tinha pacientes que necessitavam de imediata intervenção respiratória, paciente que era entubado, e lá não existia medicações para poder fazer o manejo dessas vias aéreas, para sedar o paciente. O número de ventiladores, tipo, tinha unidade que não tinha ventilador. Então os pacientes começaram a adentrar, a complicar e a óbito. E as UTIs, elas não conseguiam absorver. Eu fiquei no equipamento chamado, eu creio que seja esse o nome VLI, que é o ventilador pulmonar, né? Eu fiquei um dia todo nele, só disponibilizavam 3 unidades dessa no HU, na época, e foi muito complicado a gente ver a situação que nós nos encontrávamos naquele momento. E a gente também não conseguia naquele momento fazer uma avaliação da nossa situação, né? Eu não tinha força para carregar nem a escova de dente, né? Eu não tinha condições de abrir uma maçaneta de uma porta. Tomei uma medicação muito grande, as alterações são muito bruscas, né? Porque quando eu entrei lá, pelos exames que eu havia depois acompanhado, a minha pressão ela vivia em torno de 18/14, né? E a minha glicemia era 487. A pandemia me deixou algumas sequelas, né? Essas sequelas eu sinto muito até hoje, né? Eu tenho um problema no braço hoje que eu não consigo carregar muita coisa, porque senão eu tenho uma dor muito grande. Eu ainda tenho que fazer alguns exames, né, para tentar descobrir o que é. E também a questão da resistência, eu não consigo ficar muito tempo em pé, né? E a respiração também que comprometeu um pouco. O vírus acabou me deixando uma bactéria de lembrança, então começou uma outra etapa de vencer a luta contra a bactéria que estava no meu pulmão. Então foi um tempo aí de 1 mês para conseguir me recuperar dessa bactéria que às vezes estava na parte da frente do pulmão, depois se escondia na parte de trás, e tomando antibióticos muito fortes para vencer essa bactéria. E acabei me recuperando, né? Depois fiz o processo de fisioterapia pulmonar e voltei a viver normalmente, porque a Covid me deixou sequelas. Uma delas foi a pressão alta que tinha durante o tratamento e que nunca mais normalizou, então eu faço uso de medicamentos como a losartana para deixar minha pressão normal, então foi um novo problema que eu tive que aprender a conviver. O outro problema foi uma osteonecrose na cabeça do meu fêmur da perna direita e da perna esquerda. Esse problema foi um pouco mais complicado porque
Durante o período que eu estive realmente infectado, as principais dores eram nas minhas articulações das pernas. E eu não entendia muito bem o porquê, né? Geralmente a gente escutava falar só que as dores eram mais pulmonares e respiratórias, mas eu sentia muitas dores nas pernas. E ao longo do tempo, essas dores seguiram me acompanhando, até eu descobrir, depois de um ano e meio, quase 2 anos, que eu estava com esse problema da osteonecrose avançada já. Então, eu não estava conseguindo mais andar direito, não estava conseguindo me exercitar, nem trabalhar de uma forma saudável. Então, eu tive que optar por uma prótese. Fiz esse processo cirúrgico recentemente, até não tem nem um mês, tem poucos dias que eu fiz esse processo, mas a vida já está melhorando aos poucos. E com o tempo a gente começa a aprender, né, a conviver com essas sequelas de uma doença que a gente não conhecia e está passando a conhecer agora. Deus me deu uma nova oportunidade e que eu tenho muito a agradecer para muitas pessoas que nos ajudaram. Sou um sobrevivente da Covid-19. Sou sobrevivente da Covid-19. O Ministério da Saúde reúne com todas as instituições, com seus representantes sanitários dos estados, né? Quando se falava do próprio EPI, que as informações chegavam muito desencontradas, o que a gente sabia? Que a gente tinha que se paramentar como se fosse astronauta. E um dos maiores índices de contaminação era justamente durante a desparamentação, que gerou muitas dúvidas e vários protocolos que foram, de certa forma, desencontrados e que não se teve uma uniformização durante essas orientações de paramentação. Se a gente pode se prevenir, por que a gente vai procurar ter complicações? E em casa, sim, eu tinha um protocolo, né, que eu não tive como ficar em apartamento. Eu fui dormir no quarto da minha filha, eu chegava da rua, não entrava pela frente, entrava por trás, jogava a roupa na máquina, lavava toda a minha roupa, pendurava, tomava banho na área e assim, ia dormir no quarto. A minha filha, ela falava assim para mim, ela queria um abraço e eu não queria abraçar ela, porque a minha sensação é que eu ia contaminar minha filha a qualquer momento, mesmo que eu tivesse limpinho, mas eu sabia que eu transportava paciente assim muito contaminado. E eu sabia que, sei lá, mesmo tomado banho, um vírus poderia estar na minha mucosa, em algum local, e transmitir para minha filha. Eu lembro uma vez que eu estava almoçando e eu era muito ausente decorrente da pandemia, muito ausente mesmo. E a minha filha começou a ficar chateada pela ausência do pai e ela leu um livro que ela tirou o título da cabeça dela, revoltada, que era Meu Pai Fantasma. E isso aí me marcava muito, né? Porque assim, ela estava sentindo, o psicológico dela está sendo afetado decorrente da minha ausência no desenvolvimento dela. A pandemia, ela veio no momento onde o planeta estava todo em caos. Então, assim, foi uma forma até de a gente refletir enquanto ser humano. Qual é o nosso legado? O que a gente está deixando para essa humanidade? Qual é o nosso propósito aqui? E eu acho que o nosso propósito vai muito além do que a gente aprendeu na pandemia. Recebeu hoje uma notícia pela qual precisou esperar 40 longos meses. A Organização Mundial da Saúde decretou hoje
o fim da emergência de saúde global da pandemia de Covid.